Olá, eu sou Roberto Latini, CEO da Latini Group, e hoje eu vou falar com vocês sobre softwares médicos. A Anvisa disciplinou a questão dos softwares médicos através da Resolução de Diretoria Colegiada RDC 657 de 2022. E ao publicar a RDC 751 de 2022 também, que substituiu a anterior RDC 185 de 2001, ela agregou tanto as operações de notificação quanto as notificações de registro de produto, as quais se enquadram dentro do conceito de software médico. Bem, os softwares médicos eles são classificados com os mesmos graus de risco dos produtos não softwares médicos, dos produtos dos hardwares ou eventualmente dos firmwares, que são a mistura, a conjunção do hardware mais um software, indo de nível 1, que é o menor grau de risco, ao nível 4, que é o maior grau de risco. Os produtos para a saúde, classificados como softwares médicos de grau 1 e 2, eles estão sujeitos à notificação, enquanto os produtos de classe 3 e 4 estão sujeitos a registro. Para o registro, há que se traçar todo o rito necessário para o registro de um produto, boas práticas de fabricação, registro no país de origem, ou pelo menos no país onde o produto é comercializado, e assim por diante. Ou seja, as regras têm que ser aquelas da RDC 751 de 2022. Todos os softwares precisam ser registrados ou notificados? Não. Existem 4 categorias já definidas como não passíveis de registro pela RDC 657 de 2022. Quais sejam? Softwares para bem-estar, os softwares que já vem embarcado em algum equipamento médico, então, portanto, aquele equipamento ele só funciona em conjunto com o próprio software, que é um software residente, os softwares que fazem coleta de dados demográficos ou epidemiológicos, mas que não monitoram nenhum sinal vital, não fazem nenhum tipo de diagnóstico ou indicam qualquer tipo de terapia, e aqueles disponibilizados numa relação específica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária da Anvisa, dispensando-os da notificação do registro. Hoje, ainda, essa relação não existe publicada separadamente da RDC 657, mas a Anvisa abriu aqui essa possibilidade. Okay? Quais são os requisitos para se notificar ou se registrar um produto? São exatamente os mesmos requisitos de um produto para a saúde convencional, um dispositivo médico convencional. Ou seja, a empresa ela tem que estar habilitada na vigilância sanitária local e na Anvisa como fabricante, aí no caso seriam os desenvolvedores nacionais de software. Não existe na Anvisa uma classificação específica para desenvolvedor de software, então a autorização de funcionamento tem que ser solicitada como um fabricante, ou então um importador distribuidor de produtos para a saúde. Alguns casos específicos aqui que vale a pena citar. Se você tem um software que é um software autônomo, ou seja, aquele software que você compra, o chamado software de prateleira, que você compra e instala em algum lugar, ele é um software conhecido como SAMD, Software as Medical Device, um software como um dispositivo médico. Se ele é um software residente na nuvem, ele é conhecido como SaaS, um software as service, ele é um software vendido como serviço. Mas os dois, entendo a função diagnóstica ou terapêutica ou de monitoramento, esses softwares eles se enquadram na categoria de Medical Devices de acordo com a RDC 751. Então eles vão precisar, tanto aquele software autônomo quanto o software em nuvem, eles vão precisar de notificação se for classe de risco 1 e 2 ou registro se for classe de risco 3 e 4. A grosso modo, os softwares para a saúde eles são classificados como classe 2. Tá? Entretanto, se o software se prestar a monitorar pacientes em condições que possam levar a danos irreversíveis ou a morte, ele é automaticamente classificado como 4. Ou se ele for passível de uso para a gestão de um ato cirúrgico, planejamento, por exemplo, radiológico, planejamento de quimioterapia, ou se o paciente puder ser levado a um estado clínico de deterioração para um estado grave de saúde, então esse software é considerado como de grau 3. Tá? Então a gente já viu que os softwares geralmente são de grau 2,
mas eles podem ser de grau 3 ou de grau 4. Tá? Qualquer outro dispositivo médico é classificado como software de classe 1. Todo esse descritivo ele faz parte da RDC 657 e da regra 11 da RDC 751 de 2022, ok? Bom, alguns exemplos aqui que a gente coletou, que são dúvidas bastante comuns aí do pessoal. Eu tenho um smartwatch. Esse smartwatch ele é considerado como um produto para a saúde, portanto o software é passível de registro? Bom, se o smartwatch já fizer um tratamento daquilo que ele está coletando, ou seja, se ele já oferecer a frequência e a pressão do paciente como dados acabados, como dados definidos, sim, ele é um produto passível de notificação, de grau 2. Se ele simplesmente faz a captação dos dados, esses dados são jogados para um outro equipamento, um outro hardware, e esse hardware faz o tratamento junto com o software, e esses dados então vão aparecer na forma de variáveis biológicas acabadas, como pressão, fluxo, temperatura, frequência cardíaca. Então esse relógio ele não é passível, esse smartwatch não é passível de registro ou notificação. O que é passível de registro ou notificação é o software mais o hardware que ele utiliza para fazer o tratamento desses sinais. Importante também dizer que se o software se utiliza de um hardware para fazer algum tratamento de sinal para funcionar, e esse hardware ele é de uso exclusivo com esse software, então esse hardware ele pode ser registrado juntamente com o software na forma de um sistema. Então os dois vão estar debaixo do mesmo registro. Não há necessidade de registrar o hardware separadamente do software. Por quê? Porque o software sem o hardware não funciona e o hardware sem o software também não vai funcionar. Software para telemedicina. Tá, software para telemedicina é passível de registro ou notificação? Se ele for um simples software de telemedicina levando a imagem do ponto A para o ponto B, não. Mas se ele tiver a competência de fazer coleta de variáveis biológicas, de novo, temperatura, pressão, frequência, etc., aí ou ele é passível de notificação ou ele é passível de registro, dependendo da gravidade do quadro clínico do paciente com o qual ele será usado, como eu descrevi anteriormente. Okay? Tempo de aprovação de um software. Se o software for de classe 1 ou 2, o tempo de aprovação previsto é de 30 dias. Se o software for de classe 3 ou 4, o tempo de aprovação previsto é 250 dias, levando-se em consideração que para softwares de classe 3 ou 4 há a necessidade de boas práticas de fabricação. Então há que se contar também o período das boas práticas, mas de acordo com a RDC 743 de 2022, que define os tempos dos atos submetidos à Anvisa, esses são os times, os tempos de aprovação que eu falei. Se a gente correr para o lado da certificação de boas práticas para medical device, para dispositivos médicos, lá diz até 365 dias. Mas nós sabemos que para produtos de classe 3 e 4 nós podemos protocolar o pedido da certificação de boas práticas num dia, tendo posse do protocolo desse pedido de BPF, a gente agrega isso no dossiê de registro dos produtos de classe 3 e 4 e a Anvisa vai fazer uma análise desse dossiê técnico e vai aguardar a aprovação das boas práticas para então emitir o certificado de registro final. Lembrando que notificações não têm prazo de validade, notificações não têm prazo para expirar. Já os registros de classe 3 e 4 valem 10 anos a contar da data da publicação em diário oficial, sendo que devem ser renovados no início do último ano do decênio até 6 meses antes da data do vencimento. A RDC 751, que é a RDC que deve ser seguida para fins de notificação e registro, ela estabelece que todo dispositivo médico ele deve vir acompanhado de instruções de uso, tanto quanto da rotulagem. Então, obviamente, se você tem um software residente ou um software que você está utilizando numa nuvem, não há possibilidade de, num bem intangível, você colocar uma coisa tangível que seria um rótulo ou uma instrução de uso. Então, o que a Anvisa define? A Anvisa define que, uma vez que a tela de abertura do software esteja disponível, que você tenha, por exemplo, abas, e a primeira aba tem que aparecer a do rótulo, porque o consumidor, ainda que ele seja um profissional médico, o consumidor ele tem direito, tanto pela RDC 751 quanto pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei nacional, como todos sabem, ele tem direito de receber essas primeiras informações
onde já deve constar uma série de atenções, de alertas e etc. A segunda aba é a aba das instruções de uso. Então, das duas, uma. Se o software vem gravado numa mídia, então essa mídia vai estar dentro de algo que o protege, uma embalagem primária, ou eventualmente uma embalagem secundária, onde pode ser colocado o rótulo, como se fosse qualquer produto para a saúde, e onde vocês podem inserir instruções de uso impressas, ou não. Se não houver possibilidade de colocar a instrução de uso impressa, a instrução de uso ela pode estar no próprio software. Tá? Então, se você tem uma tela de abertura, onde você já tem acesso ao rótulo, a próxima tela de acesso tem que ser a tela de acesso das instruções de uso. As instruções de uso, a Anvisa entende que possam estar em inglês, espanhol ou em português. Tá? Por quê? Porque, via de regra, esses softwares médicos eles são utilizados por pessoal especializado, pessoal que domina, tem fluência em alguma dessas línguas. Outro ponto importante, os softwares de classe 1 e 2 desenvolvidos in-house, por exemplo, por hospitais ou laboratórios, eles não necessitam de notificação na Anvisa, mas eles também não podem ser vendidos comercialmente. E finalmente, na questão dos softwares, e não menos importante, é a questão da identificação única dos dispositivos médicos, a famosa Unique Identification of Devices, que consta da RDC 591 de 2021. O que é esse UDI? UDI, eu já fiz outros vídeos que vocês podem resgatar falando disso. UDI é aquela identificação única de um dispositivo médico em qualquer lugar do mundo. Então, se você desenvolve, se você tem um produto desenvolvido no Brasil, ou desenvolvido nos Estados Unidos, na Holanda, na Itália, na China, onde quer que seja, e ele tem esse UDI, ao procurar por esse UDI, que é esse número único de identificação de um dispositivo médico, qualquer usuário no mundo está apto a saber do que é que está se falando. Então, seria como se fosse, entre aspas, o CPF ou o número do RG desse produto. Aquilo é único daquele produto. Aquele produto e só aquele produto pode ter aquele número de identificação. Okay? Isso é obrigatório. Na própria RDC 591 de 2021, a Anvisa estipulou os prazos para os determinados tipos de dispositivos médicos, os prazos a partir dos quais os desenvolvedores, no caso de software, deveriam adotar essas práticas. Bem, nós da Latini Group estamos à disposição de vocês para esclarecer quaisquer dúvidas. Nós solicitamos que vocês nos sigam nas nossas redes sociais ou entrem em contato direto conosco no 11 50 90 50 80. Um abraço a todos e sucesso!